Olá, façamos hoje a leitura do resumo do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. O segundo livro dos reis. Autor. Os livros de 1ª e 2ª Reis foram escritos pelo mesmo autor. Originalmente formavam uma única obra, que foi dividida na Septuaginta, a versão grega mais antiga do Antigo Testamento. Certo? Bem, o autor se refere aqui nesse resumo que façamos a leitura de alguns itens do livro de 1ª Reis, que são iguais. Então, nesse caso, ele diz que para ter a ideia do autor, é preciso voltar para 1ª Reis, a introdução. Tá? Bem, a data. O relato de 2ª Reis se encerra com uma nota referente à libertação de Joaquim durante o reinado do rei babilônico Evil-Merodach Amel-Marduk entre 562 e 560 a.C. A linguagem e o estilo do livro, escrito durante o exílio na Babilônia, são coerentes com essa data. Em 560 a.C., o reino do norte havia muito sido disperso pela Síria, por volta de 722 a.C. E o reino de Judá, ao sul, tinha sido levado para o cativeiro pelos babilônios em 586 a.C. Pano de fundo. Contexto. Veja a 1ª Reis, introdução. Propósito. O segundo livro de Reis revela que Deus permaneceu fiel ao seu concerto. O autor trata da desobediência de Israel e Judá e dos castigos decorrentes da transgressão da lei do concerto. Porém, 2ª Reis termina com Joaquim, o último rei de Judá e descendente de Davi, sendo liberto da prisão, oferecendo esperança ao povo do concerto de Deus, caso se arrependessem e obedecessem ao Senhor. Destinatários, também o autor se refere aos mesmos destinatários de 1ª Reis. Temas e também as características literárias, como eu já falei. Bem, temas. O tema geral dos livros de Reis é a fidelidade de Deus para com seu povo do concerto. Ezequias, 2ª Reis 18, e Josias, 1ª Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao capítulo 23, versículo 25, foram 2 reis davídicos e piedosos que governaram com justiça e permitiram a Judá desfrutar das bênçãos da obediência ao concerto durante os seus reinados. Porém, a recusa obstinada de Judá ao arrependimento e obediência resultou no julgamento inevitável de Deus. Bem, então, nós concluímos assim a leitura do livro de 2ª Reis da Bíblia Sagrada, incluindo um resumo do livro. Bem, agora eu vou ler para vocês uma lenda, né? Essa lenda é intitulada A Sobrevivência dos Porcos Espinhos. Bem, diz o seguinte: durante uma era glacial bem remota, quando parte de nosso planeta se achava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram. Eram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, a juntar-se mais e mais, bem próximos um do outro,
Cada qual podia sentir o calor do corpo do outro. E assim, bem juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Assim aquecidos, conseguiram enfrentar por mais tempo aquele inverno terrível. Vida ingrata, porém, os espinhos de cada um começaram a incomodar, a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor. Feridos, magoados e sofridos começaram a afastar-se. Por não suportarem mais os espinhos de seus semelhantes, eles se dispersaram. Novo problema. Afastados e separados, começaram a morrer congelados. Os que sobreviveram ao frio voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito e precaução. Unidos novamente, mas cada qual conservando uma certa distância um do outro. Distância mínima, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim agindo, eles resistiram à longa era glacial. Apesar do frio e dos problemas, conseguiram sobreviver. Viver não consiste em respirar, mas em agir. E nada de grandioso se consegue sem uma forte vontade, uma grande parcela de amor, para podermos superar as nossas dificuldades e as nossas limitações. Às vezes, os espinhos que outras pessoas possuem nos incomodam, mas temos que tentar conviver com os nossos espinhos e os de outras pessoas que nos são caras. Isso ajuda a remover quaisquer medos, preocupações ou inseguranças que possamos ter e nos dá muita força para lutar com qualquer obstáculo que encontrarmos na vida. Nesse texto, há uma frase que me chama muita atenção. Será que alguma frase também te chamou a atenção? Pense um pouquinho. Pois é, a frase é essa assim: e uma grande parcela de amor. Bem, então é verdade, né? Como ele diz aqui, sem uma forte vontade, uma grande parcela de amor, para conseguirmos superar as nossas dificuldades e as nossas limitações, não conseguiremos grandes conquistas na nossa vida. E agora eu pergunto, qual o maior exemplo da humanidade de alguém que tenha demonstrado assim uma grande parcela de amor por toda a humanidade, por todos nós, por séculos e séculos, para todas as raças, povos, línguas e nações? Quem é? Quem foi esse? É o Alfa e o Ômega, Jesus Cristo de Nazaré, tá? Ele demonstrou muito amor por nós, uma parcela imensa de amor, porque ele entregou a sua própria vida na cruz para nos garantir a vida eterna, para nos garantir uma vida cheia de paz e tranquilidade, para colocar dentro de nós o amor pelo próximo, né? E temos também essa tolerância para viver, para perdoar, não é isso? Uma vez perguntaram a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus diz: 70 vezes 7, que corresponde a 490 vezes. Não é verdade? Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.